Saudações à Igreja de Cristo Jesus, graça e paz a todos. Desejo nessa tarde partilhar uma palavra, o poder da intercessão de um povo. Quero praticamente meditar com vocês, buscando, através do poder da oração, algo maior. Para isso eu gostaria de utilizar um versículo base bíblico, muito conhecido, até decorado, mas muito pouco praticado. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Eu creio nessa promessa, a promessa que vem dos céus, mas fica muito claro para ela se manifestar na terra, a necessidade do envolvimento de atitudes do povo que se chama pelo nome do Senhor. Esses deveriam ser todos os santos, a Igreja de Cristo na terra, independente de qualquer placa denominacional. A exemplo da manifestação dessa promessa está com o povo de Israel, lá no tempo relatado no livro de Juízes, onde nesse contexto daquele povo daquela época, depois a terra conquistada, a terra prometida, as tribos começaram a se fixar, cada uma em seu território. Mas essa confirmação da fixação deles no território, eles entraram no ativismo, até mesmo o ativismo religioso, e o zelo, o temor ao Senhor começou a diminuir. Se afastaram de Deus e dividiram seu coração com tantas outras prioridades e até mesmo com outros deuses. E o Senhor, diz a palavra, que os entregou à opressão dos seus inimigos, através de saques, pilhando aquilo que produziam, saqueando e roubando tudo que Israel produzia nas suas colheitas. Hoje compreendemos, como nós, que estamos na mão de um vírus que vem vindo saqueando vidas, vem vindo destruindo, sem barrar fronteiras, sem escolher nacionalidade, mas um vírus que vem infligindo também ao povo de Deus que está inserido nessa terra, muita opressão, muita desgraça, muita dor, sofrimento e principalmente opressão dos corações do espírito. Mas aquele povo nos ensina que quando eles se humilhavam, oravam, buscavam pelo Senhor e se arrependiam dos seus pecados, Deus enviava a libertação. E hoje eu creio que não vai ser diferente. O método divino é o mesmo. Se o povo se humilhar, o que é isso? Reconhecer o maior pecado, o pecado que mais irrita o coração de Deus, a autossuficiência, a arrogância, é de se considerarem muitas vezes deuses, se esquecendo da existência e de quem é esse Deus. Negligência à espiritualidade, a saber que o homem é formado de corpo, alma, mas também de espírito. É tempo de retornar a conhecer esse Deus como Criador e se submeter à sua soberania. Como seres criados, nós não temos que reconhecer essa soberania, porque o ser humano ele é limitado, ele é deficiente, apesar de toda a tecnologia, conhecimento científico, mas o homem continua limitado. Esse vírus está mostrando isso, a limitação do conhecimento e da tecnologia humana. É só observar a vulnerabilidade pela qual as nações estão atravessando. Forma-se até um espírito de confusão, de medo, de pavor diante de tudo que está acontecendo. Mas esse povo tem que se humilhar, diz a palavra, e orar, clamar pela intervenção dos céus, recordando um princípio bíblico muito importante, que tudo que os céus se manifestam na terra tem seu início, a sua origem, aqui mesmo na terra, principalmente pela intercessão dos santos, dos salvos. Esse é um princípio bíblico que tem sido negligenciado. Há muita gente que cobra até mesmo de líderes da nação
para, como lá em Nínive, como cita lá no tempo de Jonas, a proclamar um jejum e conclamar um jejum, um arrependimento. Amados, isso não é obrigação de um líder de uma nação. Não vivemos mais hoje impérios, tempo de impérios, de reis. Hoje vivemos uma política muito diferente, onde a grande maioria das nações, o Estado, ele é laico, ele não se inclina, ele não pode se inclinar para essa ou aquela religião. O que aqui a Bíblia está nos infringindo é colocando isso no coração dos santos, dos salvos. Essa é a obrigação da igreja e não de um líder político de uma nação. Os grandes líderes, sacerdotes das religiões é que deveriam tomar essa atitude. Tanto que a misericórdia do Senhor, quando ela é manifesta na terra, ela abençoa até os descrentes, beneficia abençoando até aqueles mesmos que não creem. Mas esse povo deve humilhar, orar, mas também buscar a face do Senhor. E isso é experiencial, é através da adoração, por uma revelação pessoal, íntima, buscar ao Deus Todo-Poderoso, independente da forma com que a sua espiritualidade se manifesta, não religiosamente, nem misticamente, porque muitas vezes nós confundimos, podemos ser confundidos, invocando seres, anjos, ídolos, imagens e outro qualquer meio. É buscar a face do Todo-Poderoso. E lembre-se também de um outro princípio bíblico muito importante, que nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Quando eu adoro ao Deus vivo, eu me torno semelhante ao Espírito vivificado desse Deus. Agora tome cuidado, porque o contrário também é verdadeiro, que quando eu adoro algo que não tem vida e que é simplesmente um símbolo, eu me torno mudo, eu me torno cego como esse ídolo. Esse princípio tem sido muito desprezado em nossa nação. E esse povo que se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, é uma atitude de reflexo daquele que busca o verdadeiro Deus, porque há um poder transformador que quando nós nos buscamos ao Deus verdadeiro, há um poder transformador do coração do homem na presença desse Deus. Somente Ele, nessa manifestação de buscar ao Senhor, através de Jesus Cristo, é que nos faz escolher, retornar para seguir novamente os princípios da palavra do Senhor. Há uma condição em tudo isso. Se meu povo humilhar, orar, buscar e se converter, diz o texto, então, há uma condição. Aí entra o condicional, aí as portas do céu se abrem. E o poder libertador desse Deus certamente irá se manifestar na terra e vai intervir em qualquer das circunstâncias. Hoje, nas circunstâncias que estamos atravessando, essa mensagem se tornou primordial para o mundo principalmente, mas também para o Brasil. Deus procura por intercessores que estejam no Brasil e no mundo, gente que se coloque na brecha, gente que clame, que chore, que interceda pela manifestação da misericórdia do Senhor sobre as nações. Nesse mesmo livro de Juízes que eu estava citando, no capítulo 6, diz que em meio ao caos, a tudo aquilo que estava acontecendo, aquele saque dos inimigos diante do povo, uma situação inquieta e uma circunstância muito adversa, um homem, Deus encontrou um homem, o seu nome era Gideão. E os céus declararam, o Senhor é contigo, homem valente. Como isso tem acontecido na história da humanidade, e o Senhor tem buscado ainda hoje homens e mulheres valentes. E olha que este homem, ele estava escondido num buraco, mas ele estava utilizando disso para uma atitude surpreendente, inusitada, para um momento difícil, com o objetivo de conquistar algo maior. É num buraco que Deus encontrou Gideão. Sabe o que ele estava fazendo nesse buraco? Malhando trigo. Era um lugar de lagar, era um lugar de pisar as uvas para a produção da vide. Era uma espécie de gruta, um buraco, um lugar mais fresco, livre do calor, para produzir e armazenar essa colheita das uvas.
Ali não é lugar de malhar o trigo, mas nós sabemos pela história que eles eram identificados quando malhavam o trigo pela poeira que esse processo levantava. O vento levava essa poeira ao alto e os inimigos muito de longe, eles ficavam sabendo que alguém estava separando o trigo e eles vinham e saqueavam. Gideão entrou num buraco para fazer algo inusitado, mas algo maior. E essa atitude alertou não os inimigos, mas alertou os céus. E foi identificado pelos céus como algo que o Senhor procura nos homens e mulheres ainda hoje. Essa criatividade, essa esperteza, essa atitude de procurar um lugar, uma brecha, para realmente, diante de uma situação tão ameaçadora, tão contrária pela qual nós estamos vivendo hoje, para não dizer uma situação até assustadora, mas que possamos obter uma oportunidade de inovar, de começar a clamar, de interceder e conquistar por algo maior. Há uma necessidade do povo de Deus ir para um buraco, não amedrontado, intimidado, escondido, chorando de medo. Não é isso que a Bíblia fala. Mas muitas vezes queremos preservar a nossa vida e talvez a nossa família. Mas é uma oportunidade que nós estamos vivendo histórica. Amados, nós nunca mais vamos poder dizer que não participamos dessa história. Alguns leem a história, mas outros fazem a história. E é isso que Gideão fez. E é isso que nós, igreja, hoje, deveremos começar a fazer. Construir uma história. Olha aquilo que nós estamos vivendo, algo inusitado, algo que nunca aconteceu sobre a face da terra. E eu e você, meu irmão, estamos tendo a oportunidade de participar de algo muitas vezes pavoroso, sim. Não é fácil você ligar o noticiário e saber que em outros países estão tendo óbitos de quase 1.000 pessoas por dia. Isso é assustador, tremendamente assustador, porque não estamos em guerra, não estão tendo luta, não é nação contra nação, são nações até mesmo certamente adversas, mas estão se unindo para tentar vencer um inimigo comum. Mas é uma oportunidade para nós como igreja hoje, de entrarmos no buraco para interceder por um objetivo maior, algo maior para acontecer no nosso meio, enquanto muitas vezes está tentando se proteger, ficar livre do vírus, nós nos esquecemos da nossa missão na terra, a missão da igreja de proclamar o nome de Jesus Cristo. E nós temos que começar a resgatar isso que foi perdido, que a rotina do nosso dia foi roubando aos poucos e de repente a igreja se tornou praticamente um clube religioso, onde se paga uma mensalidade para se ouvir uma boa música, para ouvir talvez uma palavra agradável, muitas vezes em muitos púlpitos, uma palavra de prosperidade, uma palavra neurolinguística de algo de você conquistar ainda aqui nessa terra. Nós perdemos o rumo, perdemos realmente aquilo que o Senhor Jesus Cristo determinou aos seus apóstolos quando subiu aos céus. Eles deveriam, depois do Pentecostes, instruir o povo e instruir a igreja. E nós, em toda essa história da igreja, começamos realmente a nos desviar dessa verdade. Mas amém, que existe um remanescente que hoje está se escondendo nos buracos. Por um decreto, nem a igreja está se abrindo. Isso eu comentei com um pastor amigo e nós estávamos realmente dizendo um para o outro: eu nunca pensei na minha vida ministerial que eu veria o que eu estou vendo hoje. Igrejas fechadas. E não é por uma perseguição religiosa, não é por uma imposição governamental, é por um decreto. É um decreto para que as pessoas fiquem em casa. É algo assustador e algo tão inusitado que mexeu e nos pegou de surpresa. Mas esse remanescente está vivo. Há um remanescente que, quando toca-se a trombeta, diz em Israel, se levanta esse grande exército. Por quê? Porque existe um remanescente que aguarda pela visitação do Senhor, os céus descendo para intervir na terra. É chegada a hora de transformar o povo conhecido pelo seu nome, em testemunho para essas nações. Atenção! Eu quero que você preste muita atenção agora nessa palavra. Eu não é cunho político,
não é defesa de partido político, não é defendendo instituição, seja A ou B. É simplesmente uma palavra vinda do trono da graça, movida pelo Espírito Santo, que tem incomodado o meu coração, e eu quero participar aos santos fiéis. Há uma identificação que nós, não somente como igreja, mas como reino, algo muito maior do que nós declaramos a minha igreja, há um reino dos céus na terra que necessita agora que os santos, os salvos, tomem um posicionamento. Vamos estar orando pelo Brasil? Sim, eu creio que muitos estão já clamando e orando, intercedendo, mas eu gostaria de declarar agora que foi liberada sobre o Brasil uma bênção muito maior do que nós pensamos e não prestamos talvez a atenção. A igreja talvez não prestou atenção naquilo que foi proclamado alguns meses atrás, eu acho que há quase 15 meses atrás. Foi declarado nessa nação, Deus acima de todos. Por favor, não confunda com o slogan de campanha política. Eu estou usando parte daquele slogan, Deus acima de todos. É uma verdade que deve ser anunciada. É um desafio para a igreja, porque a igreja viu isso, mas se acomodou e realmente se acomodando naquilo que estava dentro dos seus templos. Amados, quando nós declaramos e quando uma nação declara isso, que Deus está acima de tudo, é algo muito, muito importante e de uma responsabilidade muito grande. O Senhor realmente passou a agir nessa nação como Deus acima de tudo. Nós nos esquecemos apenas de reconhecer a sua soberania. E nós temos orado e o mover do Espírito Santo. E é esse meu desafio de levar aos irmãos, que nós começamos a orar, que o Senhor interceda, que intervenha na terra chamada, nação chamada Brasil, para abrandar essa disseminação desse vírus, que a nação brasileira seja, de certa maneira, poupada de tantas mortes, que a nação brasileira receba algo especial do Senhor, interceder, amados, para que as estatísticas se frustrem nessa nação, que os pessimistas de plantão, os incentivadores do medo, os descrentes, possam ser realmente ridicularizados. Por quê? Para que a ciência se curve diante da fé. Eles andam junto, eu creio que a ciência anda junto com a fé, mas o que eu tenho visto hoje, que a ciência está ditando as normas, e não é assim. E não seja tida como instrumento de glorificação. Eles estão querendo usar a ciência, a cultura, a tecnologia, para se intitularem, como eu já disse anteriormente, deuses. Que se frustrem esses salvadores do mundo, que pelo seu conhecimento científico não estão dando conta do recado, ou mesmo aqueles que detêm um título político de autoridade pública, que estão se intitulando como salvadores da pátria, que o Senhor venha e escandalize tudo isso daí. Não há nenhum egoísmo ou exclusivismo da minha parte. Eu sei que muitas críticas virão sobre essa palavra, dizendo onde já se viu dizer uma coisa dessa, onde nações estão perdendo 1000 pessoas por dia. Isso não é exclusivismo. O Brasil não é melhor do que ninguém. Não somos melhor do que outras nações, nem mais santa do que outras nações. Muito menos, meu querido. Pense nisso. Deus não é brasileiro, mas sim é uma maneira de dizer, é uma maneira do Brasil despertar as nações e dizer que o povo brasileiro, que se chama pelo nome do Senhor, é um instrumento de testemunho, de proclamar o único e verdadeiro Deus sobre a terra. Realmente, Deus está acima de tudo em nossa nação. Eu repito, isso não é engrandecimento de homens ou instituições, é para testemunho, para despertar as nações a se voltarem para o Senhor, para se converterem dos seus maus caminhos e buscarem pelo Senhor e anunciar para que todos venham a conhecer que ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobre na terra e debaixo da terra e que toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É uma forma de Deus visitar a nossa nação chamada Brasil e torná-la abençoadora de todas as nações do mundo. Isso não é algo que surgiu agora. Esse propósito foi deixado de lado.
é uma revelação que nós recebemos nos anos 90, que o Brasil estava sendo escolhido e separado por Deus para ser a nação missionária sobre a face da terra. E nesses últimos dias nos esquecemos, nós fomos realmente, deixamos de lado isso, mas Deus não se esquece daquilo que Ele fala, Deus não se esquece das suas promessas. O Brasil é realmente o celeiro de missionários para os tempos finais nessa terra. Aí está o desafio, irmãos. Entrem no buraco, não para se esconder e lamentar, mas ser um intercessor, serem encontrados pelo Senhor como homens, mulheres valentes de Deus, que divulguem essa palavra, que realmente preguem essa palavra e dizem, não é por um orgulho nacional de dizer que o Brasil foi poupado, mas testemunhar que o Brasil tem o Senhor acima de tudo em nossas vidas, para que nós possamos ser abençoadores dessas ações, ser abençoadores do mundo, para que nós possamos ser reconhecidos como um povo realmente que orou e que Deus se inclinou para nós. Não porque somos melhores, repito, não porque somos mais santos que as outras nações, mas porque nós somos ousados de buscar ao Deus Todo-Poderoso e colocá-lo acima de tudo. Eu quero agora nesse instante orar com você. Eu gostaria que você participasse comigo desse momento de oração e de intercessão. Meu Deus e meu Pai, agradeço pelo dom da vida, porque sabemos, meu Pai, temos que reconhecer que a vida vem de Ti. Mas ensina-nos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo discernimento do Teu Espírito, a desfrutar dessa vida de uma maneira coerente, de uma maneira onde os princípios da Tua palavra é que rejam, Senhor, realmente a nossa conduta e as nossas atitudes. Ó Pai querido, visita, Senhor, os lares, visita em especial as famílias da nossa igreja, cada uma delas, temos pedido a cobertura do sangue de Jesus, para que possamos estar preservados, mas também ser despertados para a missão que o Senhor colocou sobre a sua igreja na face da terra. Suplico, ó Deus querido, visita aqueles que se encontram em algum tipo de necessidade, de dor, de perda e até desesperado pela situação que estamos atravessando, até mesmo, meu Pai, pela situação econômica que muitas famílias vão atravessar. Sustenta, traz o sustento, move os corações, papai, de beneficência, mostra os corações de solidariedade e que possamos dividir com aquele que não tem, dividir, Senhor, aquilo que possuímos. Consola também, papai, aqueles que estão internados num isolamento. Isso eu acho que tem sido a parte mais terrível dessa virose, meu Pai. A parte mais terrível daquilo que está acontecendo, porque você fica isolado, você fica num local sozinho, ninguém pode chegar perto de você, e ainda mais aqueles que poderiam estar ao lado, pessoas que amamos, que estão solitárias, e nós não temos como estar ao lado dessas pessoas. Pai, isso é algo terrível no nosso tempo. Consola também as famílias que já perderam seus amados, conforta esses corações. Ó Espírito Santo, diga, Senhor, e professe essa palavra, que aquele que morre no Senhor vai ser vivificado um dia, porque, Pai, não há morte para nós, para o povo teu não existe morte, existe apenas uma passagem para algo eterno e algo que o Senhor tem cuidado para nos colocar pela fé em Cristo Jesus. Desperta o teu povo como um povo que se chama pelo teu nome, para que esse povo aprenda a se humilhar, orar, buscar a tua face e se arrepender do seu pecado, dessa letargia, da infidelidade com a promessa que o Senhor tem deixado a nós e tem dado a nossa responsabilidade. Essa falta de compromisso, meu Pai, não é com a igreja, mas é falta de compromisso com aquele ser que ainda não te conhece. E pior ainda, Pai querido, pelo medo, se escondendo nos buracos, Pai querido, sendo intimidados, meu Pai, por algo que nós sabemos que é o Senhor que está na soberania de tudo, mas que utilizem esse momento como Gideão, de uma maneira criativa, pensando em algo maior, pensando em conquistar algo muito superior àquilo que nós estamos vendo, e sejamos transformados em intercessores, para que os céus
possam descer à terra e intervir na nossa terra, para que, como diz o texto, que o Senhor possa vir e sarar a nossa terra, que os céus se manifestem sobre a nossa nação brasileira, com misericórdia, pela intervenção do Senhor, para podermos sim, não nos orgulhar, mas ter um testemunho para as ações, que Deus, o nosso Deus, o único Deus, tem que estar acima de tudo em nossa vida. Que o Senhor, portanto, nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua perfeita paz. Amém e amém. Eu queria dizer agora uma palavra à minha igreja, a Igreja Batista Casa de Oração. Realmente, em tempos de afastamento social, tenho tido muita saudade dos irmãos, muitas saudades. Esse tempo de distanciamento tem sido um momento de reflexão, de oração, de intercessão, mas também tem sido um momento onde eu sinto muita falta de ser recebido com aquele abraço tão carinhoso da Gabizinha, até mesmo aquela recepção mais intensa do nosso irmão Hector. Mas há uma saudade em nosso coração, porque a nossa igreja se preza por um convívio de amor fraterno, um abraço, um beijo, realmente um amor cristão no nosso meio. E eu creio que muitas vezes isso tem sido realmente nos separar, para que o nosso espírito pudesse valorizar esses momentos. E eu peço liberdade à irmã Claudete, até para citar sobre o nosso irmão, um irmão especial, ele é autista, um jovem autista, mas ele estava inquieto, para não dizer que ele estava perturbado, porque ele queria ir para a igreja, mas precisou o pai dele levá-lo até a porta da igreja. Ele teve que chegar ali, ver a igreja trancada, e ele disse: o pastor está dormindo, vamos deixar o pastor dormindo, e recuou. Se esse espírito desse irmão pudesse tocar todos os corações, eu, você, que estamos em casa em obediência a um decreto governamental, mas que nós tivéssemos essa inquietação do coração, de estarmos com saudades, de estarmos no meio da nossa igreja, para estarmos no meio da comunhão em Cristo Jesus. Pense nisso, meu irmão, pense nisso, reavalie isso, para que haja uma inquietação, não de medo, mas uma inquietação de ter realmente o desejo de retornar à casa de oração. Manda um recado para a nossa irmãzinha Lu. A Lu, que ela é enfermeira, ela está na linha de frente, está trabalhando, está direto trabalhando. Que o Senhor te proteja, Lu, que você possa realmente tomar todos os cuidados necessários, porque você é muito importante para esse povo que você atende, mas também você é muito importante para nós como igreja. Por isso, eu aguardo ansioso de retornar ao convívio do amor fraternal da minha igreja, e que isso possa estar também no teu coração. Lembro aos irmãos, faço uma lembrança sobre os nossos mantenedores fiéis, dizimistas, ofertantes, para que possamos suprir as necessidades da igreja, mesmo com a igreja fechada. Isso é somente, como eu já disse, entrar em contato com a tesouraria da igreja, as irmãs Virgínia e Eliana. É só ligar para elas e elas vão providenciar como fazer a coisa. Até domingo por esse mesmo canal, nós vamos estar aqui ministrando uma palavra do trono de Deus, e que realmente o Senhor possa resplandecer a sua graça sobre todos nós. Lembremos, Deus acima de tudo. Se essa mensagem foi proferida no Brasil, não interessa por quem, mas se ela foi no Brasil e Deus apoiou essa mensagem, nós temos que viver com Deus acima de tudo, principalmente sobre a nossa própria vida, que seja um testemunho para todos aqueles que se cheguem a nós. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o Brasil. Eu agradeço a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus